é bem complexo e requer um pouco de atenção. Como eu havia falado também, em alguns outros temas, o problema do ecumenismo, do irenismo, por assim dizer também, é um problema que assola toda a igreja, que está em pauta, né, no Vaticano, em todas as paróquias e mesmo no Concílio Vaticano II, esse termo, ecumenismo. Então vamos tratar um pouco sobre o que quer dizer isso, passo a passo. É graças a esse tema, né, graças ao ecumenismo, que nós vemos, por exemplo, o Papa Francisco, né, entronizar a imagem de Lutero no Vaticano e comemorar os 500 anos, né, da Reforma Protestante. Então é necessário estudarmos bem esses temas, ou como vocês também estão habituados nas paróquias a participarem de cultos ecumênicos, onde o padre convida pastores protestantes, espíritas, né, toda sorte de malfeitores para dialogarem, né, juntos. Ou missas ecumênicas, onde se concelebra um padre católico e um pastor protestante. Isso é possível porque existe uma missa também ecumênica, onde os protestantes também podem tomar parte. O que se entende por ecumenismo? Então, mais uma vez, Catecismo Católico da Crise na Igreja. Capítulo 6º, um capítulo só dedicado ao ecumenismo. Número 43, o que se entende por ecumenismo? Qual é a doutrina da Igreja sobre ecumenismo? O nome ecumenismo designa um movimento que teve origem no século XIX, recente, né, entre os não católicos, e que tem por objetivo a colaboração e a aproximação das diversas confissões cristãs. Esse movimento conduziu, em 1948, à fundação do Conselho Ecumênico de Igrejas. Então vemos que é uma doutrina nova, recente, final do século XIX e século XX, e que em 1948 funda o Conselho Ecumênico de Igrejas. O mesmo contorno de espírito conduziu em seguida a aproximar-se das religiões não cristãs. Então começou primeiro querendo aproximar-se das religiões, entre aspas, cristãs, como os protestantes se dizem cristãos, evangélicos, etc. Mas depois esse mesmo ecumenismo chegou a abranger as religiões não católicas também, ou não cristãs, perdão. Por exemplo, os judeus, os islâmicos, etc. É o que se chama diálogo interreligioso. Quem participou do seminário modernista, quem passou pelo seminário modernista, tem uma cadeira especial só sobre isso, né? Diálogo interreligioso, como dialogar com as outras religiões. De onde vem o nome ecumenismo? Ecumênico significa universal. E continua. A renovação do emprego da palavra ecumenismo se deve ao fato de que os protestantes, desejando designar uma universalidade e achando a palavra católica, porque católico tem o mesmo sentido também, universal. Então eles criaram, porque isso era católico, né, criaram outro termo que não seja católico, chamado ecumenismo, que quer dizer também universal. Na verdadeira fé, os protestantes se dividiram muito rapidamente em seitas e confissões inumeráveis. Basta você sair na rua hoje que você vai ver em cada esquina uma infinidade de seitas protestantes. Cada uma delas ensina uma coisa diferente. Para o protestante não interessa a verdade. Tá, de todas essas 1000 que tem aí em Teixeira de Freitas, qual é a que ensina a verdade? As 1000 vão dizer, não, nós ensinamos a verdade. Mas cada um ensina uma verdade diferente da outra. A unidade, a verdade ou a verdadeira fé se encontram no magistério da Igreja Católica. E essa unidade ela só se dará no dia que elas voltarem, se submeterem ao magistério da Igreja. Senão, nunca haverá uma unidade.
Para guardar alguma credibilidade e reter os membros atraídos pela unidade católica, tripla unidade de fé, de culto e de governo. Então os protestantes não têm nem unidade na fé, nem unidade em culto e nem unidade de governo. É o inferno. Alguém me pediu aqui para explicar o que é o inferno. O inferno é o protestantismo, né? Ele mesmo. Era-lhes necessário encontrar um meio de se reunirem de outro modo. Nasceu então o movimento ecumênico. Então, como eles não tinham como se unir de maneira nenhuma, não é? Porque eles já estavam divididos, todos eles, né, entre si, então criaram esse movimento, né, ecumênico, para tentar favorecer essa unidade impossível. E que a Igreja Católica vai assimilar depois, né? A Igreja Católica, entre aspas, né? A Igreja oficial. Qual foi a atitude da Igreja para com esse movimento ecumênico? O que é que a Igreja tem a dizer sobre isso? No início, a Igreja Católica claramente tomou distância. Claro, né? Mas se meter com esse negócio de protestante. Tomou distância. Só na época do Concílio Vaticano II é que o ecumenismo a integrou oficialmente. Então a Igreja sempre havia condenado e rejeitado esse negócio de querer fazer cultos ou reuniões ou assembleias, onde lá, nessas reuniões, estariam todo tipo de credo, né? Protestantes, espíritas, maçons, judeus, islâmicos. O católico nunca podia estar nesse meio. Qualquer movimento, qualquer reunião, qualquer encontro deveria ser só entre católicos. Nunca entre católicos, protestantes, espíritas, macumbeiros, sei lá o que for. Mas a partir do Vaticano II é que começa a entrar isso na igreja, esse espírito na igreja. Interessante como o Vaticano II é um catalisador de erros, de heresias, de desgraça, né? Bem, o Vaticano II tratou do ecumenismo e do diálogo interreligioso. O Vaticano II consagrou ao ecumenismo um decreto especial intitulado Unitatis Redintegratio. Então esse é um documento, tem aquele tijolo desse tamanho assim de documento do Vaticano II. Então uma parte daquilo ali é só sobre o ecumenismo e o diálogo interreligioso. Promulgou também uma outra declaração, a pior de todas, a meu ver. Chama-se Nostra Aetate, que trata do diálogo entre as religiões não católicas, principalmente os judeus, o judaísmo, né? E o islamismo também, que trata das relações da igreja com as religiões não cristãs, como se pudesse haver um diálogo, né, entre quem não é cristão, quem não é católico e os católicos. O que vai sair daí? Claro, a igreja que se submete cada vez mais aos planos judaicos, né? Ao judaísmo e à maçonaria. Porque eles nunca vão ceder. Os judeus, né? Os maçons nunca cederam em ponto nenhum. A igreja sempre é que tem que ceder. O plano do ecumenismo é esse, não que todos os outros, né, as falsas igrejas, voltem para o seio da igreja católica, mas que a igreja católica se submeta a todos esses erros e a todas essas heresias. Porque a igreja católica até então era a única a dizer extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não existe salvação. Quem não for católico está fora, está condenado, está no erro, está nas trevas. Então eles querem que a igreja se retrate de tudo isso. Tanto é que o Vaticano II vai abolir esse dogma. Não, todas as religiões agora são sementes de salvação, semina verbo. Em todas as falsas religiões se encontra algo de verdade. E a pessoa pode se salvar nessas religiões. Não mais apesar de sua religião, mas graças à sua falsa religião. É onde se pode encontrar a verdadeira posição católica sobre o ecumenismo. A verdadeira posição católica sobre o ecumenismo está expressa na encíclica Mortalium Animus. Seu autor, o Papa Pio XI, descrevia os esforços dos ecumenistas de uma maneira muito atual. Então, uma citação do Papa.
sabendo perfeitamente que é extremamente raro encontrar homens absolutamente desprovidos de senso religioso, nutrem a esperança de que se poderia facilmente levar os povos, apesar de suas dissensões religiosas, a se unir na profissão de certas doutrinas admitidas como um fundamento comum de vida espiritual. Em consequência, obtém congressos, reuniões, conferências frequentadas por número bastante considerável de ouvintes. Convidam às discussões todos os homens, indistintamente. Os infiéis de toda categoria, se enquadram os muçulmanos, os fiéis, os católicos, e até aqueles que têm a infelicidade de se terem separados de Cristo, os cismáticos, ou que negam áspera e obstinadamente a divindade de sua natureza e de sua missão, os judeus. Então, a encíclica Mortalium Animus, anotem aí, essa encíclica todo católico deve ler, deve saber. É uma série de encíclicas, tá? Que todo católico deve ler, reler e estudar. Mortalium Animus, de Pio XI, o Sílabus, né, e o Quanta Cura, do Papa Pio IX, a Pascendi, do Papa São Pio X, que trata dos erros modernistas, a Libertas Prestantíssima, do Papa Leão XIII, né, sobre a liberdade religiosa também, mas toda sorte de liberdade, a verdadeira liberdade é as libertinagens, a encíclica Humani Generis, do Papa Pio XII, que condena os erros modernos da nova teologia. Então, tudo isso, quem não estudar esses documentos pontifícios, vai ficar perdido, tá? Não vai entender nada do que é a tradição da igreja. E qual é a diferença entre a igreja oficial e a igreja católica, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? A contra-igreja da verdadeira igreja. Qual apreciação trazia Pio XI sobre essas atividades ecumênicas? O Papa tinha preço por essas coisas, né? Então o Papa prossegue dizendo, palavras dele: semelhantes esforços não têm nenhum direito à aprovação dos católicos. Então essas reuniões, esses congressos, essas conferências que eram frequentadas por católicos e não católicos, né, não deveriam receber aprovação da igreja, né, ou dos católicos em geral. Porque apoiam-se naquela opinião errônea de que todas as religiões são mais ou menos boas e louváveis. Por exemplo, né, você pergunta a qualquer um hoje, católico, liberal, ou algum protestante, e ele vai dizer, não moço, para que esse negócio de briga, deixa isso para lá, o Deus é um só, religião não salva ninguém, né, o que importa é seguir Jesus Cristo, né? Tudo isso são discursos ecumênicos, foram criados por esse movimento, e as pessoas repetem como papagaios sem saber. Mesmo os católicos fazem isso. Não, religião não se discute, né? A gente acredita no mesmo Deus, deixa isso pra lá e tal. Então isso é fruto todas essas ideias falsas são frutos desses congressos ecumênicos. Embora de modo diferente, o sentimento natural e inato que nos leva a Deus e nos faz inclinar-nos com respeito diante de seu poder. Além de se enganarem redondamente, os que têm essa opinião rechaçam ao mesmo tempo a religião verdadeira, falsificam sua noção e caem pouco a pouco no naturalismo e no ateísmo. Porque você acaba por rejeitar a verdadeira religião. Se existe uma só, que é a verdadeira, para que você vai estar atrás das outras que são falsas? Se só a Igreja Católica é a única, né, que liga e faz essa ligação entre Deus e os homens, como eu havia falado anteriormente, né? Religare, ligar. Se só a Igreja Católica nos liga a Deus, para que eu vou estar atrás desses cultos protestantes, vou estar atrás de espiritismo, de macumba, de coisa, né? Do judaísmo, do islã, de maçonaria, sei lá o que for. Você tem que seguir a Igreja Católica, é a única deixada por Nosso Senhor. Como conclui o Papa, então, seu pensamento? O Papa conclui:
É então perfeitamente evidente que se unir aos partidários e aos propagadores de semelhantes doutrinas é abandonar inteiramente a religião divinamente revelada. Isso é muito importante, né? Muito importante. Quem segue, né? Quem se une a esses partidários, né? A esses congressos ecumênicos, a esses propagadores de doutrinas errôneas, quem segue isso daí, abandona inteiramente a religião divinamente revelada. Ou seja, toda essa gente aí que participa dessa igreja aí ecumênica, né, da igreja oficial, já abandonou há muito tempo a religião divinamente revelada. Seguem as fábulas, como fala São Paulo. Nos últimos tempos não suportarão mais a sã doutrina e se darão às fábulas, ou os falsos ensinamentos. O conselho que eu dou, né, nesse espírito de hoje, né, nessa ânsia de se unir à comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, de visitar falsas igrejas, de incentivar congressos ecumênicos, o que eu digo é isso: quem trabalha, quem se esforça para promover esse tipo de coisa, se afasta de nosso Senhor Jesus Cristo, se afasta da religião fundada por Ele e se afunda nisso, no indiferentismo religioso, né, no ateísmo e no naturalismo. Não acreditam mais no sobrenatural. Então o católico deve seguir, né, o Papa, as autoridades da Igreja, nesse esforço favorável ao ecumenismo? Claro que não. Temos que nos opor, porque essas doutrinas não são doutrinas ensinadas por nosso Senhor Jesus Cristo, não têm raiz nas Sagradas Escrituras, são falsas doutrinas, são novas doutrinas, são novidades, né, que eles querem impor a toda a Igreja, aos fiéis, e os fiéis têm todo direito de dizer não. Você não tem fundamento nenhum para fazer isso, são novidades, né, criadas no século XIX, no século XX, e eu não tenho que seguir isso daí, porque isso daí é um desprezo da verdadeira religião. Então não seguir essas campanhas. O Papa Francisco, em vários de seus sermões, em várias conferências, ele diz isso, né? Não é necessário fazer proselitismo. O proselitismo é um pecado contra o ecumenismo. Não sei se vocês sabem, mas a palavra proselitismo quer dizer querer converter alguém à sua religião, trazer as pessoas à sua religião. O Papa Francisco é contra isso. Ele fala que é um pecado contra o ecumenismo, contra esse ecumenismo que nós falamos hoje aqui. Por quê? Porque para o Papa Francisco, todas as pessoas podem se salvar nas suas falsas religiões, nas falsas igrejas. Inclusive, ele fala, não é necessário querer converter os ortodoxos cismáticos à Igreja Católica. Eles já são nossos irmãos. Eles já são nossos irmãos.